Fala pessoal, boa noite, tudo bem? São 20 horas e 8 minutos. Boa noite pessoal, boa noite Fabrício. Bom, como aquele pedido básico de sempre, né? Sempre tá pedindo pro pessoal pegar o aviãozinho e compartilhando, chamando a galera. Tô muito satisfeito de estar com vocês aqui. Tenho bastante novidade para trazer para vocês. Hoje eu tô com um convidado mega especial, que é o Viana Manutenção. Um cara aí que tá no trecho aí com a gente aí faz muito tempo, né? É um cara que sempre tá aí trabalhando para divulgar não somente a treine, mas também a questão de boas práticas, né? E hoje a live é sobre boas práticas. Então eu vou pedir que todo mundo aí dê o aviãozinho aí, vai chamando, vai convocando a galera, tá? Já peço aí pro pessoal aí com relação ao áudio, ver se o pessoal tá me ouvindo, tá tudo certinho, para que a gente comece já a, enfim, a dar sequência aí à nossa live, tá bom? Pessoal aí, consegue me ouvir bem? Pessoal, vamos apertar o aviãozinho e já vamos convocando o pessoal para a live, tá bom? Vamos lá, são 20h10 agora. Vamos tentar achar aqui o Viana Manutenção. O Ricardo Viana, vamos lá. Vou enviar a solicitação. Vamos ver se ele já conecta. Boa Salve, noite, boa noite. Viana. Tá me ouvindo bem? Tá me ouvindo bem? Sim, acho que deu uma travadinha no começo, mas acho que tá bom. Tá bom o áudio? Consegue ouvir? Acho que o meu áudio tá bom, o áudio do Viana tá bom. O seu eu tô te ouvindo bem. Beleza, perfeito. Bom, dando continuidade aí, né, pessoal? Então a gente tá já na nossa terceira live, ó, cara, que bacana. A gente tá nessa corrente do bem aí, fazendo essas 9 lives, né, com nossos 9 influencers. E a gente vai estar falando aí num conteúdo muito específico, né? Então, o primeiro conteúdo, a gente começou algo um pouco mais comercial, para falar um pouco de detalhe de produto. Agora a gente está indo um pouco mais para a parte técnica. Estamos aprofundando cada vez mais no produto para que você consiga ter uma aula de fato. E é por isso que depois do final das 9 lives, quem acompanhou todas, né? E fez o que a gente pediu, que é printar a tela, né? Postar no feed, marcar a treine mais 3 pessoas, você vai ter o certificado e todo o material completo, tá? Então vai ser um certificado de instalação e manutenção de piso-técnico cassete inverter, beleza? Bom, Viana, primeiramente aí, boa noite, tudo bem? Como é que você tá? Boa noite a todos, tudo bom? Tudo na paz? Lembrar o pessoal que o material é show de bola, então compartilha e fica aí até o final, vai ter surpresa e o material vai ser muito bom para você se aprimorar. Então, é um material muito show que a Trane está distribuindo aí para gente. Alô? Show de bola. Deu Viana, uma... apesar de você ser um cara bem conhecido já na área, né? Eu vou pedir que você se apresente para o pessoal, né? Fale aí rapidinho aí, 3 minutos, quem é o Viana aí pro pessoal, rapidão. Bem, Viana Manutenção refrigerista, né, com 22 anos aí de estrada e atualmente tem o canal Viana Manutenção, para quem não me conhece, no YouTube, Viana Manutenção, posto muito conteúdo relacionado a dos trabalhos, aprimorando cada vez mais, não perdendo, e ainda mais com essa oportunidade dos fabricantes agora, e estou muito satisfeito de estar participando aí desse evento incrível aí com a Trane, para compartilhar conhecimento com vocês e compartilhar não só o material, conhecimento, para que você possa ganhar mais, cada vez mais, no seu serviço de instalação. Que top, que top. Bom, eu tive uma notícia boa aqui, né, do pessoal da Treine. A gente vai conseguir sortear no final de todas as lives
o mini split, tá? Então, o pessoal vai acompanhando a gente, acompanha a gente, vai sortear um mini split 9000 inverter. Isso é uma coisa que é diferente do certificado e material, tá? Então, a gente vai estar sorteando aí esse mini split aí de 9000 BTUs, quente frio inverter, tá? Então, pessoal, chama a galera, né, que a gente vai sortear no final no final das 9 lives. Então, vão ser 9 lives. Depois da última live, né? Depois da última live, a gente vai começar a falar quais serão os pré-requisitos, mas não tem nada a ver relacionado com o material e também com o certificado, tá bom? Bom, Viana, cara, você é um cara... Então, vamos falar agora vamos falar aqui um pouco de equipamento, né? Que equipamento aí você tem hoje aí na Viana Manutenção, né? Posso dizer assim? Aí do seu centro de treinamento aí? Hoje eu tenho um piso-teto inverter Trane, quente frio, né? A máquina que eu desliguei agora, e agora eu pude tirar o meu casaco, a máquina super potente aqui, ó, que eu instalei na condição de piso, né? Para facilitar isso é bem um raro, acesso né? melhor. É bem raro, é muito encontrado, principalmente local que tenha um layout com algum obstáculo no teto, e aí tem algum armário, eles querem esconder um pouco a máquina, eles acabam fazendo a instalação nessa condição. Show de bola. Viana, então eu queria conversar um pouco aí sobre você, sobre a questão de instalação. Você é um cara bem safo aí nessa área, e eu queria principalmente aí poder fazer com que você esclarecesse alguns pontos, né? O que você recomenda aí nessa questão de, por exemplo, assim, de precauções que o instalador tem que tomar quando ele for selecionar o lugar? Então, por exemplo, o cara comprou uma máquina, seja qual piso-teto for, ele vai ter que falar assim, ó, que condição que eu tenho que encontrar para a instalação de uma unidade externa? Primeiro, verificar se atentar às condições das unidades, né? Onde elas ficarão, se realmente tem um local adequado para a instalação da unidade externa e também da unidade interna, para que ele possa até indicar ao cliente um melhor local, para que ele tenha realmente um equipamento que vá funcionar de acordo com o cálculo de carga térmica. Tomar conta também do cálculo de carga térmica, se atentar, se não for ele que pelo menos conferir se está batendo com aquela capacidade de máquina. E além de todas essas verificações, no recebimento do equipamento, né, fazer toda uma inspeção antes até da instalação, tanto da caixa, Exatamente, do equipamento, do produto, verificar se a unidade interna corresponde à unidade externa, verificar se está batendo tudo certinho. Então, são algumas precauções, tá bom? E outra coisa que eu deixo como dica, Amada, se muitas das vezes nós somos chamados para a instalação, mas o cliente não nos passa qual é a máquina, né? Nesse ponto, sempre pedir qual é a marca, qual é a máquina, para que você, antes de chegar até o cliente, já faça uma leitura do manual. E nos equipamentos da Trane, você pode entrar no site e já baixar o manual para você já chegar lá com uma informação mais precisa. Perfeito. Ô, Viana, vamos falar assim, é uma máquina inverter, então assim, qual a condição de tensão que eu tenho que ter lá no local? Assim, qual que é o recomendado de tensão para que você possa fazer a instalação desse produto? Tem que verificar se o cliente realmente tem a tensão adequada, se a tensão no local não tem uma queda maior que 10% de queda de tensão, não vai haver problema. Sempre lembrar o cliente e salientar a necessidade de aterramento. É imprescindível. E informar para o cliente a necessidade do ponto correto para a chegada de alimentação e com o cabo certo, né? E por isso que você tem que saber qual é o equipamento antecipadamente. Perfeito. Por exemplo, assim, então a gente está falando que precisa ter aterramento, e tem algum range de tensão aí que a gente tem que trabalhar com a tensão para uma máquina dessa? Qual uma faixa de tensão? Sim. 10% assim, 10%, perfeito. Isso, de 198 a 242, né, essa faixa de tensão, mas sempre verificar
isso no local, conferir, antes até de ligar o Conferir. equipamento. Então assim, acontece muito, né, dessa questão aí do pessoal às vezes instalar e não saber se a rede suporta. Então é muito importante, ainda mais quando você vai instalar uma máquina piso-teto, uma cassete, enfim, de condensadoras de maior capacidade, você checar essa questão de instalação, né? Bom, questão de ferramenta, alguma recomendação que o pessoal pede, que o fabricante exige, ou até mesmo por uma questão de boa prática, para que você possa estar fazendo uma instalação adequada, né? Ferramenta é fundamental. Existem as ferramentas essenciais que não podem faltar, né, numa instalação, como, por exemplo, bomba de vácuo, vacuômetro para conferir se atingiu o vácuo adequado, vacuômetro, se você ainda não tem o digital, fica até o final dessa live que vai ter surpresa. Lembrando, nitrogênio para poder fazer a pressurização do sistema, nitrogênio. E lembrando que o nitrogênio você precisa fazer a utilização dele só com regulador, pelo amor de Deus, não façam sem, tá bom? Só com regulador. Cara, e regulador é sempre essencial. Importantíssimo, né? A gente eventualmente vê acidentes com isso, né? Aconteceu outro dia um acidente e não façam como eu fiz, por exemplo. Eu comprei regulador de baixa já 2 vezes. Sabe o que aconteceu? Eu gastei dinheiro, tive que gastar de novo até adquirir um regulador de alta pressão. O regulador precisa ser o regulador de alta pressão, de preferência. Se você comprar o de baixa, você vai estar gastando dinheiro 2 vezes. Tá bom? Vai estar comprando agora e depois tem que comprar de novo, porque o de baixa não te dá a condição de pressurizar uma máquina. As inverters são com 500 PSI, chegando até 600. Então, não tem como você pressurizar com regulador de baixa. Tá. Outra coisa que... E além disso, ferramentas em geral, né? Além disso, as ferramentas em geral. E principalmente, se você quer ganhar muito cliente, tem que se preocupar muito com a estética. Então, você vai precisar de um curvador de tubo, vai precisar fazer uma instalação num fino padrão para que você fidelize aquele cliente, você comece a ganhar mais clientes, vai ser automático. Um cliente indica para outro. Então, ferramentas também que agilizam o processo de trabalho e melhoram a estética da sua instalação é fundamental também. Eu posso compartilhar um curvador que eu uso em cobre com alumínio? Não pode, porque vai ter a contaminação do material, vai haver a vulcanização. Então, curvador, bem lembrado, Noda. O curvador ele tem que ser um para o alumínio e um para o cobre. Se bem que hoje já não é mais tão comum a utilização de alumínio nas instalações, né? Mas tem um curvador específico para cada. Perfeito. Então, assim, sempre está importante. Outra coisa que acho que é bacana dessa máquina, por exemplo, a Trane trabalha nas unidades maiores com um tubo de 3/8 e 3/4, certo? Ou seja, eu consigo usar o curvador padrão que eu já tenho, não preciso adquirir outro curvador e outro flangeador, ou seja, consigo fazer tudo ali com tubo flexível. Exato, e lembrando que geralmente o curvador você vai precisar sempre do tubo de maior bitola. Então, 3/4, o de 3/8 você vai conseguir fazer a curva tranquilamente, mas o de 3/4 você vai precisar de um curvador. Então, falando assim, vamos fazer uma recapitular. Então, o cara precisa ter, no mínimo, uma bomba de vácuo, um vacômetro, né? E o regulador de pressão aí, né? Ali para nitrogênio, pela questão aí de, pelo menos, o cara ter, né? Ele poder executar o serviço com segurança. Obviamente, tirando essa questão de manifold, essas coisas que já são as ferramentas comuns, básicas, né? Fundamental. As ferramentas básicas não tem como o refrigerista trabalhar sem as demais ferramentas básicas. Mas eu foquei nessas porque... Eu foquei nessa porque muitos ainda não têm essas ferramentas e eles estão fazendo instalação fora das boas práticas de instalação. Então, pode acabar até um outro mecânico passando em outra situação lá para fazer um reparo e acabar queimando aquele técnico, entendeu? Exatamente. Até aproveitando aí, passou aí o Francisco da Mastercool, que é um grande amigo meu, foi professor comigo no Senai. Então, a gente tem o próprio regulador que a Mastercool tem, né? Que a gente recomenda, existem outros fabricantes, claro, mas como
como nosso amigo Francisco está conectado, não podia deixar de mencionar, né? Bom, falamos de local para instalação, então checar o local, checar a tensão, né, do local, ver se o quadro suporta, né, essa questão. Outra coisa, depois que a gente faz isso, a gente vai para a parte de fixação, né, das máquinas, né, seja da unidade interna e da externa. Alguma recomendação importante para o nosso instalador, ou Viana, para instalar esse tipo de máquina? Recomendação importante pessoal, nesse tipo de máquina, nós temos que fazer a fixação. Geralmente a gente faz fixação em laje ou então em parede com o suporte da unidade. Adquirir o suporte adequado para o equipamento. Então não tem como economizar nessas partes, porque acidentes acontecem e a gente deve evitar. Chumbador. O chumbador, é necessário fazer a utilização para a máquina desse porte, chumbador de 3/8, ou também conhecido como 10 milímetros, né? Alguns ainda têm dificuldade, mas é essencial. Eu tenho até um aqui, né? Um chumbador aqui. Não estou com um chumbador aqui completo na minha gaveta, mas estou só com a camisa, o cone e a barra roscável. Então é fundamental saber fazer a fixação correta dessas peças aqui. Beleza? Não fazer com bucha, pessoal. Bucha plástica. Bucha plástica não é para suportar esse tipo de equipamento, tá bom? Sim. Existe bastante material hoje disponível com relação ao peso no qual eu posso estar instalando a máquina, né? Então é sempre importante checar essa informação técnica que hoje é até totalmente disponível, né? Hoje é totalmente disponível e o seguinte, hoje tem até fixador, né? Parafuso direto no concreto. Tem até o parafuso que você usa direto no concreto. Aqui está a parte do cone. Cone do chumbador. Essa é a parte que vai ali por cima e quando eu coloco ali no furo, e aí na hora que eu faço quando eu repuxo ele trava, né? Então assim. Uma dica sobre isso é o seguinte, o mecânico instalador de ar-condicionado já tem uma maleta preparada com todos esses acessórios, essas peças. Sim. E eu costumo comprar em loja específica de parafuso. Não comprar varejo. Porque varejo encarece muito o preço. Aqui no Rio de Janeiro eu compro na loja chamada Soberano dos Parafusos. Então eu compro uma caixa. Uma caixa eu compro, por exemplo, a 30 e poucos reais. Mas em compensação, o que eu economizo, quando eu vou comprar varejo, compro por 4, 5 reais. Sim. Quer dizer, com 10 eu compro uma caixa. Sim. Deixar bem certo, pessoal, a gente está vendo uma recomendação para instalar uma máquina como o Viana tem hoje aí, que é uma Pisoteto 60.000, que é uma máquina pesada. Tanto a evaporadora quanto a condensadora são equipamentos muito mais pesados do que, por exemplo, uma Highwall, né? Então, assim, são coisas diferentes. Então, assim, que o pessoal fique atento ao conteúdo que é justamente para a instalação de uma Pisoteto e uma cassete, tá bom? Bom, falamos já de fixação, falamos de ferramenta, falamos ali de escolher o local correto. Outra coisa, quando a gente fala um pouco de instalação, essa é uma máquina que ela é quente e fria. Eu tenho que tomar algum cuidado maior para uma condensadora quente e fria? Tem que tomar um cuidado maior na isolamento térmico, tubulação. O isolamento térmico ele tem que ser adequado para suportar alta temperatura no momento do ciclo reverso. Então, o isolamento vai ter que ser o isolamento que suporte até os 120 graus. Então, não é o mesmo isolamento que vai fazer numa máquina convencional. Então, de preferência, utilizar, se for possível, né, o elastomérico. Ele dá maior acabamento, quando é possível fazer com ele, melhor ainda, com elastomérico. Mas lembrando de fazer o isolamento das duas linhas e com o isolamento adequado. Certo. Então, a gente está falando aí que a gente tem que tomar cuidado com o isolamento. E também um ponto importante, que é também fazer colocar aquela parte, né, que a gente chama de bujãozinho, para colocar na unidade externa. Porque a unidade externa, quando eu funciono ali no modo quente, a unidade condensadora, ela vira, em teoria, a minha unidade evaporadora, porque ela vai começar, né, a condensar, né, vai ter o efeito contrário. Então, muita gente, às vezes, acaba deixando de colocar
e a máquina externa fica gotejando, né? No caso, o bujãozinho, pessoal, é o dreno, tá bom? É a conexão, o dreno, para botar Isso. embaixo da unidade computadora. Que bujãozinho, o pessoal vai achar que é tampão. Lembrando que, Exato, pode ser. no manual, Você até me corrigiu, bujãozinho, o pessoal perfeito. vai achar que é tampão. É a conexão que vem, já vem com a máquina do dreno, tá bom? Da unidade externa. Então, você precisa a conexão. Também importante que eu vejo, para você não ter problema nos flanges, essa máquina é com flange, na unidade condensadora, e não é necessário solda, então praticamente você não vai precisar de solda, tá bom? Você tem que fazer com a colocação de óleo no flange, isso vai evitar aí que você tenha problemas e ter um vazamento futuro, né? Então, colocar óleo Exatamente. é fundamental ali na conexão. Lembrando que é o óleo da própria máquina ou colocar o da própria bomba de vácuo. Geralmente eu utilizo Sim, só pincelzinho, bem pouquinho, tá bom? Somente para facilitar o escorregamento e não dar nenhum problema de vazamento futuro. Se possível perfeito. também com torquímetro. Sim, o torquímetro também é importante. A gente também libera essa informação, né, de quanto você vai colocar ali no torquímetro. Uma informação Uma que é dica legal, extra, apesar da amigo, nossa máquina. Oi? Uma dica extra aqui que o amigo até colocou, né? Isolamento com cola. Exato. Toda a parte de emenda de isolamento, ali é um ponto vulnerável do isolamento térmico. Só aquela fita por cima não é suficiente. O isolamento ele tem que ser colado. E de preferência também colar na tubulação, na parte interna. Porque se for uma tubulação embutida, por exemplo, ou por cima de um forro, se você tiver um ponto vulnerável e começar a entrar ar, vai começar a condensar. Quando você cola nas emendas, essa condensação não vai migrar para todo o isolamento. Vai ficar retido somente naquele pedaço de isolamento. E você vai fazer um Entendi. reparo somente ali. Se você não colar nas emendas e não colar no tubo, nesses pontos, você vai ter uma condensação que vai migrar para todo o isolamento térmico. Isso é muito comum acontecer esse problema, principalmente em equipamento do tipo cassete, onde a tubulação é no forro. Tá bom? É no forro. Ali em cima do forro está uma condição com uma temperatura mais alta, com umidade, e aí dá problema no isolamento. Uma vez que o isolamento ficou úmido e por algum motivo a tubulação ficar com baixa temperatura, congelar, esse congelamento já danifica o isolamento. E aí você pode ter problema se não fizer isso. Entendi. O pessoal está perguntando aí qual a distância e desnível dessa máquina 60.000. A distância ela já vem com fluido refrigerante para até 7,5 metros. Ela pode ser instalada com até 50 metros de distância, 50, e um desnível de 30 metros. Lembrando, o desnível, pessoal, 30 metros, mas respeitando a colocação de sifão a cada 3 metros. Então, é necessário sifão. Muito cuidado, porque muitos ainda pecam, né? Num desnível com a Sim, condensadora na parte superior. sim. Sifão a cada 10 metros, né? Cada 10, aí Nessa é a cada 10. a cada 10, desculpa. A cada 10 metros. Bom, o pessoal perguntou, mas 410. Show. vamos seguir aqui, ó. Se o cara, assim, mesmo que a gente não precise usar o tubo rígido, né? Mas ele quer dar um acabamento melhor e quer colocar, né? E quer colocar as curvas, né? Por exemplo, que às vezes o cara tem que fazer essa comparação, né? Então, sempre fazer a solda sobre a atmosfera sobre a atmosfera de nitrogênio devido à carepa, né, Viana? Eu, no meu caso aqui, eu instalei com conexões. Eu Sim, instalei com conexões, mas pelo fato que eu já tinha algumas tubulações, algumas conexões aqui, e queria um acabamento na hora de fazer as curvas na parede. Conexões e com solda. E aí fico alerta de só fazer a solda com nitrogênio passante, que hoje eu até preparei uma amostra aqui, ó. Por exemplo, esse aqui é um tubo sem nitrogênio passante, com nitrogênio passante. Esse deixa eu aqui, dar ó. uma. Ele até brilha, né?
Ele até brilha. Esse é com nitrogênio passante. Eu fiz agora há pouco e cortei. Fiz agora há pouco. Agora há pouco que eu fiz essa solda. A imagem está ruim, mas é por causa do... Só se eu inverter a câmera para poder ficar melhor a imagem. Vamos ver se dá uma Mas agora, olha só, um sem nitrogênio passante. Vou colocar os dois um do lado do outro. Por mais que a imagem não esteja tão clara, mas a gente consegue ver pela coloração a diferença é gritante, né? Então, assim, você vê a diferença é gritante, né? É gritante. Assim, por mais que a imagem não está tão favorável, né? Mas a gente consegue ver bem essa questão de diferença, né? O pessoal está falando que não dá para ver, né? Acho que está um pouquinho ruim o sinal. Mas, assim, pessoal, esse é um conteúdo que a gente vai poder... É um conteúdo que a gente vê bastante na internet e depois acabando o Viana faz stories aí e acaba postando uma foto exatamente disso, né? Bom, agora melhorou nada? Acho que melhorou. Pronto. Tá bem porque melhor, agora já. está na câmera traseira. Esse aqui é com nitrogênio passante. Ó, chega até brilha o tubo. Né? Sim. E esse aqui sem nitrogênio passante. E olha que esse aqui sem nitrogênio passante, a maior sujeira, a quantidade de sujeira, saiu na hora do corte. Porque fica uma quantidade de sujeira aqui que solta fácil. Então, na hora de cortar aqui, ó, com a esmerilhadeira, muita sujeira acabou caindo. Então, ó, se eu bater, ainda sai sujeira. Ainda sai sujeira. Certeza. Então, a grande parte acabou saindo na hora da coisa. Então, tem mais sujeira do que isso. Então, imagina só fazer muita abrasagem. Isso tudo vai para dentro do sistema. Então, é importantíssimo. Já falou da questão de desnível, né? Distância. Informar que as conexões da máquina 36, 48, 60 são conexões de 3/8 e 3/4. A de 48 também é 3/8 e 3/4. A de 60 3/4 também. A máquina de 24 a gente tem 3/8 e 5/8. E a máquina de 18 a gente tem 1/4 e minha piso e cacete, pessoal. Bom, falamos já de sifão. E pressurização. Quanto que a gente deve pressurizar a máquina? Pressurizar a linha, né, pessoal? Sempre isso. Pronto, Nodeira, vamos continuar. De vez em quando tá falhando aqui a sua perfeito. conexão. Qual que é a pressão que eu devo deixar pressurizada essa máquina? No caso, a máquina 600 PSI para teste de vazamento, estanqueidade? Isso, teste de estanqueidade. Então, ela vai com teste de estanqueidade até o teste a 600 PSI e vem com carga para até 7,5 metros. Né? Até um pessoal comentou 3/8 e 7/8 na sucção. Essa é da máquina, piso teto e cassete com tá bom? Bom, vácuo para essa máquina, qual que é o vácuo aí que o fabricante pede, Viana? Não escutei, tá? Falhou aqui ali. Qual que é o vácuo aí que o fabricante pede? Abaixo de 500 microns para poder bater o vácuo, abaixo de 500 microns, e não é somente atingir, né? Além de atingir abaixo de 500 microns, precisa fechar tudo e estabilizar o vácuo. Então, Exatamente. após bater esse vácuo, fecha-se tudo e desliga a bomba de vácuo e aguarda pelo menos, eu aguardo pelo menos, dependendo do equipamento, né, 10 a 30 minutos para estabilizar o vácuo, conferir se realmente o vácuo foi atingido, o vácuo profundo realmente. Beleza. Ô, Viana, você acha que seria conveniente você desconectar um pouco e retornar, ver se dá uma melhorada nesse sinal? O pessoal está reclamando um pouco que está demorando, que está meio... Vou. Show
Tá jóia. Pessoal, enquanto isso, vamos mandar aviãozinho pro pessoal, convocando mais gente, tá? O conteúdo tá bem bacana, bem técnico. É sobre instalação. Então, praticamente uma aula de boas práticas aí. Então, recapitulando, a gente sempre tem que checar a questão de local, né? Então, ver se o local é adequado, ver se eles... Cara, é até engraçado porque, assim, muitas vezes você está num local que ele já tem alta temperatura, ele tem atmosfera de gordura, atmosfera de ácido, por exemplo, se está muito perto de alguma fábrica. Então, sempre tem que ter esse cuidado na hora de você estar, vamos dizer assim, colocando uma máquina dessa, né? Deixa eu dar uma procurada aqui, vamos ver se o Viana conecta novamente. Eu vou chamar. A minha conexão está bem travando. Vamos ver se consigo chamar o Viana aqui. Vamos ver se dá uma estabilizada. Beleza. Fala, Viana. Pronto, tô de volta. Show de bola. Vamos lá. Vamos lá, continuar. Bom, show de bola. Então, ó. Então, tava falando... Viana, a máquina vem com gás, né? A máquina vem com gás. O quanto isso representa no... Bem, essa máquina ela vem com fluido refrigerante carga para até 7,5 metros, né? Para até 7,5 metros. Nesse caso, são 4,2 kg que vem nessa máquina, né? Se a gente for considerar aí um fluido refrigerante de boa qualidade, vamos falar aí um fluido refrigerante que já vem nessa máquina, né? Vamos falar aí um Chemos, por exemplo. A gente vai considerar aí um preço do fluido refrigerante. Vamos botar aí 55 kg. Vamos considerar 55 kg, né? 4,2 kg vai considerar aí, vai dar mais ou menos uma economia de R$230. R$230. Já vendo com fluido refrigerante para até 7,5 metros. Então, não preciso nem fazer cálculo que eu já fiz quando eu instalei a minha. Então, então é como se você já está lucrando R$230 só com fluido refrigerante. E na adição, já pode falar da adição agora? Agora, e no caso, após 7,5 metros, nessa minha máquina, por exemplo, que é de 60 mil, é adicionado uma carga adicional de 65 gramas por metro, ok? Perfeito. Por metro excedente. Lembrando de utilizar fluido refrigerante de qualidade, tá ok, pessoal? Perfeito. Eu já tive problemas, por exemplo, na hora de fluido refrigerante de procedência. Sim, né? Exatamente. Não adianta você ter uma Ferrari e colocar. É sempre importante salientar isso. O quanto é importante você estar com um fluido de procedência, até mesmo para que você possa se respaldar quanto qualquer tipo de questionamento que eventual garantia. A alimentação dessa máquina, ela é feita por onde? O pessoal está falando que está travando a minha. É a minha conexão ou é a sua, Noda? Aqui eu trouxe o roteador para o meu lado aqui. A alimentação, por onde é? Eu dei uma olhada aqui na internet. Aqui tá tranquilo, pelo menos aqui para mim. Bom, vamos seguindo aqui. A alimentação dessa máquina aí, ela funciona por onde, Viana? A alimentação é feita através da unidade condensadora da parte externa, tá? A unidade condensadora.
Deixa eu conferir se a minha conexão aqui. O pessoal está falando ainda que está ruim a conexão. Vou entrar aqui no outro. Tá bom. Verificar que seu. Perfeito. Que essa explicação aqui é importante demais, a parte elétrica. Pronto, vou entrar aqui no outro aparelho. Perfeito. Pessoal, boa noite, vamos lá. Pessoal, vamos mandar aviãozinho aí para convocar mais gente, tá? A gente está num conteúdo bem técnico, bem bacana. Eu sempre falei para sempre tomar nota, né? Tomar nota para que a gente possa sempre estar anotando as informações que são importantíssimas, não só para equipamentos de treino, mas como para a instalação de qualquer tipo de outro equipamento. Parece que está melhor já. Tá melhor? Agora eu coloquei no dados móveis agora, por incrível que pareça. Caramba. Pelo menos eu estou te ouvindo bem melhor agora. Agora está nos dados móveis. Perfeito. Acho que o 4G está melhor aí. Vamos lá. Então, a alimentação dessa máquina é pela unidade externa, né? Essa é uma máquina 60 mil, né? Qual a recomendação de cabo que o fabricante pede para a interligação entre conde e evaporadora e qual que ele recomenda para alimentação? Alimentação, nessa máquina de 60 mil BTUs, cabo de 6 milímetros, e indica, né? Olha só, pessoal, indica um disjuntor de 40 amperes, é uma indicação do fabricante. Agora, lembrando que, dependendo da situação, em instalações com grandes distâncias do quadro de alimentação até a máquina, fazer a utilização do cálculo seguindo a NBR 5410. Quem não é eletricista, quem tiver dificuldade nessa parte, no mínimo procure um aplicativo para fazer esse dimensionamento. Não vá fazer por chute, tá bom? Ou passe para um eletricista, ou passe a utilização, no mínimo, de um aplicativo que tem vários aí no mercado. Um exemplo é o Cálculos Elétricos, ou o RCM Dimensionamento. Ali é com base na NBR 5410. Você só precisa botar os dados corretos lá para poder fazer a utilização, tá bom? E a interligação de 2,5, cabo de 2,5 milímetro, para fazer a interligação entre a unidade externa e a unidade interna, ok? Ô, Viana, essa máquina é uma máquina que o pessoal até perguntou se o motor interno é BLDC, né? Então, a máquina, ela é BLDC, eu tenho BLDC na Conde e na Evap, né? Ou seja, uma máquina inverter. E o meu cabo, né, ele faz a comunicação por pulso, né? Porque a máquina inverter, né, ele faz a comunicação por pulso. Então é importante, né? Tá até o Gerson conectado aí, que eventualmente a gente pega algum tipo de pós-venda que o pessoal tem comprado cabo PP de má qualidade. Então, assim, o pessoal tem que ficar muito atento, porque assim, teve até em alguns grupos, eu vi o pessoal pegando um cabo PP, colocando numa balança de mesma especificação, de 100 metros, e quando eu coloco lá ali na balança, ele dá uma diferença gritante de peso, né? Principalmente máquinas de maior porte e longas distâncias, não tem como a gente ficar fazendo economia, pessoal. O cabo tem que ser um cabo de qualidade, um cabo certificado, tá bom? É muito comum encontrarmos cabo hoje em dia, fabricação que a gente considera assim, chama de fundo de quintal. Então tem muita coisa hoje no mercado que a gente precisa ficar atento. E cabo elétrico é um risco para os estabelecimentos. Então, muitos incêndios podem acontecer e isso vai muito do instalador selecionar um material adequado. É claro que o preço, né, não é o mesmo, então só tendo essa diferença muito grande, gritante de preço, já desconfia, tá bom? Uma coisa que eu recomendo bastante para instalação, ainda mais quando você passa uma infra, é nunca passar a tubulação junto com um cabo de interligação.
Porque muitas vezes o cara passa a infra e passa a fita enforca-gato, a fita Hellman junto. E às vezes, se você pensar e se você começar a vender isso para as construtoras, de que é melhor você passar a tubulação e passar um conduíte, porque é muito mais barato para a construtora, que a construtora quer ver, ela quer saber de grana. Só que é o seguinte, você consegue ter muito mais flexibilidade de trocar um cabo depois, passando por um conduíte, do que você trocar aquele cabo que já tá muitas vezes dentro de alvenaria, no qual você não consegue nunca mais trocar o cabo. Então, a gente tem que estar alinhado com isso, não só para a Trane, como para todo outro fabricante, porque a gente hoje fala de uma classe refrigerista, né? Então, assim, é muito importante que vocês tenham essa noção em que façam isso. Eu quando cuidei muito de VRF, eu sempre comentava, passa a infra, em vez de passar o cabo, passa o conduíte. Chegando na hora, ele vai escolher qual que é o cabo shield, se vai ser cabo PP. Cara, são várias possibilidades de você poder instalar uma mesma máquina. Então, ou seja, cada fabricante vai ter, às vezes, um tipo de cabo, né? Bom, outra coisa, Viano, você ligou essa máquina e você mediu a corrente. Qual a corrente que você mediu nessa máquina funcionando full aí? Funcionando perfeito aí? Em pleno pico dessa máquina, eu encontrei aqui uma corrente de 25 amperes. 25 amperes. E ele pede aí um disjuntor de 40, né? E um cabo Exato. de 6 milímetros, né? Ou seja, por que o fabricante pede isso? Na verdade, aí, muitos podem achar que o disjuntor não é dimensionado primeiramente pela máquina, é pelo cabo. O disjuntor é para proteger o cabo. A máquina, ela tem as próprias proteções, ela tem proteções, certo? O disjuntor protege o circuito e a máquina tem as proteções. Você precisa primeiro, você tem uma máquina de 25 amperes, você tem que selecionar primeiro um cabo que suporte corrente bem acima de 25 amperes. E aí, por esse motivo, é que é indicado aí o cabo de 6 milímetros. Por quê? Já visando uma condição de, por exemplo, 7,5 metros, 10 metros. Então, o fabricante já indica esse cabo de 6 milímetros. E o disjuntor é o de 40, porque é o adequado para o cabo de 6 milímetros, dentro das condições normais de uso. O que é as condições normais? É um eletroduto embutido em alvenaria, por exemplo, apenas com um circuito. Agora, outros fatores podem alterar aí tanto a seleção do cabo quanto a seleção do disjuntor. Primeiro ponto, o disjuntor tem que ser curva C. Né? Muitos acabam não se atentando, porque o fabricante indica um disjuntor de 40, mas ele tem que ser da curva C, tá bom? Por exemplo, eu peguei aqui eu estou olhando aqui o manual da Trane, e eu olhei lá um disjuntor que chama disjuntor ELCB, né? Que é o famoso disjuntor que o pessoal utiliza para aquela proteção, né? Que é pro DR, né? Dependendo, nesse tipo de instalação, nesse tipo de equipamento, a norma não exige o disjuntor com o DR, né? Sim, sim. A norma não exige, né? O DR principalmente em equipamentos que a pessoa tenha contato, ou seja, em local úmido, né? Para proteger as pessoas, proteger o usuário. Mas, caso queira colocar, pode ser instalado também com disjuntor DR. Mas lembrando que qualquer fuga de corrente acima de 30 mA ele vai desarmar. Então, tem que ser com aterramento. Tem que ser com aterramento. Aterramento. Eu digo isso, viu, Viana? Porque da mesma bitola, o cabo do aterramento é de mesma espessura do cabo de alimentação, tá bom? Porque às vezes eu vejo o pessoal falar cabo de alimentação de 6 e um aterramento de 2,5. Não adianta nada. Se eu não me engano, pela NBR, acho que só acima de 16 milímetros que você começa a ter uma mudança, né? Isso, em equipamento fixo. Equipamento fixo. Máquinas fixas também. Pô, então assim, eu comentei isso, né, Viana? Porque eventualmente, às vezes você vai fazer instalação numa residência de alto padrão, e às vezes uma residência de alto padrão, ou algum prédio, você vai colocar numa sala de cinema de algum condomínio, eles colocam um DR no sistema e muitos fabricantes acabam não informando qual o disjuntor necessário, né? Que é o disjuntor ELCB que deve ser colocado, né? Aí vem uma outra informação, né?
Eu já vi situações em que instalaram o IDR no lugar do DR. Então, o que acontece? Quando você tem o DR, ele faz já a função de disjuntor e proteção por fuga. Agora, quando você coloca o IDR, aí você precisa do disjuntor, continua precisando do disjuntor, mais o IDR. Então, o disjuntor é contra curto-circuito ou sobre corrente para proteção do cabo, e o IDR tem a função somente de proteção das pessoas. Então, se for um IDR, precisa ter um disjuntor. E se for o DR, ele já faz a função de disjuntor e proteção. Viana, outra coisa, né? Falando só um overview rápido, eu vi algumas perguntas, né? Então, assim, é uma máquina que tem serpentina de cobre, né? Então, a gente viu, a gente com proteção Bluefin, né? A gente também está trabalhando com as máquinas piso teto cassete inverter, todas têm compressor inverter, né? Claro, obviamente, né? Ventiladores BLDC Conde e Evap, tanto na Conde quanto na evaporadora, e dispositivo de expansão, que é uma válvula de expansão eletrônica, né? Então a gente está aí com, né, com um produto de alta tecnologia, né? Viana, você podia, às vezes, mostrar um pouquinho ali o acesso ao filtro, ali da condensadora, para o pessoal possa ver como foi feita a instalação ali. Da condensadora vai ser difícil agora, porque lá está bem escuro lá fora. Não, perdão, da evaporadora, né? Evaporadora da evaporadora eu estou chegando com a tubulação aqui, ó, na parede. Legal. Com sifão na saída da evaporadora. Tem um sifão aqui. Tubulação de dreno. O filtro ele já tem até um acabamento aqui para você passar a tubulação de dreno. Legal. A lateral dela, o que eu achei interessante é que o acesso à tubulação, né, para fazer a conexão, é de fácil acesso. Então, eu já tive dificuldade, né, em algumas máquinas de não ter espaço suficiente para poder fazer a conexão ali com a chave, né? Deixa eu tirar aqui, que com a mão só, fica com uma só mão. Pronto. Espera aí. Prontinho. Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu tirar o filtro também, para facilitar aqui, mostrar para o pessoal. Uma coisa interessante é que o filtro ele tem um ímã. Legal, né? Legal, gostei do ímã do filtro. Não tinha visto ainda máquinas com ímã. Deixa eu tirar aqui o suporte aqui do filtro. A trava. Pronto, aqui fica a parte da conexão. E aqui eu tenho um espaço bem grande aqui, ó. Um acabamento aqui que você tem fácil acesso na conexão. Ou seja, né, aquela parte, aquela hora que o pessoal sofre de fazer assim com a chave, né? Você isso, nessa lateral aqui. Você consegue essa dificuldade. Fazer o aperto tranquilamente, né? Acaba, com certeza, aí reduzindo o problema de vazamento. Porque, assim, muitas vezes o fabricante acaba cobrando do instalador que a máquina não vaze, entretanto, ele não deixa o espaço correto para que ele consiga fazer o aperto ali na evaporadora. E, normalmente, na evaporadora é onde você encontra o maior risco de vazamento devido ao local, que normalmente está em cima de uma escada, e fazendo o aperto, né? Então, ou seja, esse simples movimento de fazer chave contra chave acaba te deixando o serviço um pouco mais difícil. Então, assim, o instalador tem que pensar não somente na máquina que é mais barata para o cliente, mas e também entregar uma máquina que seja boa também para você instalar e fazer a manutenção, né? Ou seja, é uma máquina hoje que entrega para o cliente design, entrega para o cliente qualidade, entrega para o instalador um produto confiável, uma máquina com 3 anos de garantia total, e também para o instalador a questão de manutenção e todo o suporte aí, que está aí o Gerson aí está conectado, ele ajuda no suporte também, né? Uma coisa interessante, a facilidade de acesso na parte elétrica. Deu uma travadinha. A facilidade de acesso na parte elétrica
Então, você vai acessar a parte elétrica da máquina de forma bem fácil aqui na unidade evaporadora. Então, apenas 3 parafusos, tira aqui a tampinha da placa eletrônica, para ter acesso aqui à placa eletrônica. E também para ter acesso aos dados da máquina, né? Modelo. Sim. Então, aqui a borneira. É importante também salientar a necessidade de terminais elétricos, tá bom? Perfeito. Terminais elétricos na conexão. E, de preferência, com alicate prensa terminal, não prensa no alicate. Exatamente. Tá bom? Caramba, essa aí é necessário prensa terminal, pessoal. Eu tô com a mão só, vai ficar difícil soltar ali o último parafuso. Deixa eu colocar aqui no... O instalador já compra a chuteira cara e não sabe jogar bola, né? Então é melhor, quando for comprar o terminal, compra o prensa terminal, né, pô? É verdade. Eu, quando chego aqui, já dá vontade logo de sair desmontando tudo. Outra já dá coisa vontade aí, logo. sim. Sim, pode falar, Nada. O acesso a ele é bem fácil ainda. Então, ou seja, você vê que eu tiro as tampas, né? Por exemplo, eu tiro os filtros, consigo trabalhar a máquina tranquilamente, né? Estou vendo aqui, né, atrás de você, a máquina, e eu consigo ter acesso à parte elétrica tranquilamente, à parte hidráulica, né? Então, toda essa parte eu consigo retirar o filtro, né? E retirar a grade. Então, ou seja, é uma máquina muito fácil de se trabalhar, né? Então, assim... Realmente é muito fácil de se trabalhar, muito fácil de se desmontar. Então, poderia desmontar essa máquina aqui facilmente, rápido, porque ela é muito fácil de desmontar. Bem simples mesmo. Viana, ela tem uma indicação. Ligar ela aí? Consigo? Vamos eu desliguei porque eu já estava com frio. Boa. Aí você vai poder ligar a máquina no quente, né? Já estava com frio o casaco aqui. O controle remoto, rapaz, eu vou ter muito vídeo para fazer sobre o controle remoto. Que ele é diferenciado, né? Sim. Eu acho que eu vou fazer até um curso online do controle, que e você acessa tudo por aqui. Só que assim, é legal que ele, eu até brinco, né? Ele tem o controle da vovó, que é a parte principal onde só tem o liga e desliga, modo de operação, e depois eu consigo abrir e ter acesso a basicamente aí aos recursos que a máquina oferece, né? Isso é bom porque a pessoa não faz uma configuração incorreta, como, por exemplo, configurar horário. Às vezes a gente vai em máquinas que mexeram no controle, desconfiguraram, nesse equipamento não. Tranquilo de mexer. Bom. Pronto. Liguei. Vou colocar agora no modo... lembrando que ela indica aqui, se está no modo aquecimento ou refrigeração. Então, se tiver verdinho, refrigeração. Se aqui tiver em temperatura grau Celsius em vermelho, significa que está no modo aquecimento. Então, já coloquei aqui, Ligou agora a unidade evaporadora. E bem silenciosa, né? Bem silenciosa. Meu, é bem incrível silenciosa mesmo. É até engraçado, né? A gente fez a live com a Mônica com a Conde ligada e Evap, a gente não viu barulho. Você pode fazer seus vídeos aí, por exemplo, com o ambiente climatizado e fazer o vídeo tranquilo, né? Só você tirar, obviamente, né, o microfone perto ali da ventilação, né? Que se tiver alto. Mas, assim, com relação ao barulho, eu não consigo ouvir nada. Não sei se o pessoal consegue ouvir, eu não consigo ouvir nada. Ela está na ventilação máxima aqui. E aqui eu boto para torar aqui no estúdio. Só que daqui a pouquinho eu tenho que botar um casaco, então tem que regular ela. Show de bola. Bom, a gente já está chegando já no final da live, né, Viana? Já quero já aproveitar, já agradecer, né, a sua presença, né, o seu tempo. Agradecer a todo mundo que ficou conectado, tá? Se você quiser fazer suas palavras aí, alguma coisa para que você possa passar para o pessoal aí. Lembrar o pessoal perguntou aí sobre qual é o meu canal no YouTube, é canal Viana Manutenção. E lá tem conteúdo, por exemplo, da unidade condensadora. Essa máquina aqui,
ela dá todas as informações no painel na unidade condensadora. Então, você tem acesso a todos os alarmes, consegue verificar qual é a rotação do compressor, consegue verificar tudo lá no painel da unidade condensadora. Só que eu vou estar soltando spoiler aí, porque tem mais live, tá bom? Tem mais live. Vai ter live, tem mais live, vai ter live top aí com os amigos. Então, não vou soltar spoiler da unidade condensadora, o pessoal vai destrinchar ela para vocês aí. E tem conteúdo também no canal Viana Manutenção sobre ela. Exato. O Viana vai postando também lá nos stories. Essa máquina está instalada ali na sede da Viana Manutenção, cursos, né? Então, ele está instalado lá. O Viana vai poder estar mostrando aí no detalhe, cada detalhe da máquina. Então, eventual dúvida, você pode falar com ele dessa máquina aí, que é uma 60.000, tá? Pessoal, eu já falei no começo da live que quem assistir as lives até o final, ela vai concorrer ao sorteio de um Highwall Inverter, 9.000 BTUs, quente frio, aquela Glass. E o Francisco da Mastercool me mandou uma mensagem agora e falou o seguinte: tendo em vista que a gente falou hoje sobre manutenção, né, e a não utilização de um regulador, ele falou que ele vai estar disponibilizando para treine, para que a gente possa fazer um sorteio no final da live, depois, assim, no final das 9 lives, a gente vai sortear, além do Highwall Inverter 9.000, a gente vai sortear também o regulador. Eu vou estar lá conversando com o Francisco para a gente poder fazer certinho esse sorteio, né? Então, falando de segurança, ou seja, quem está na live agora vai estar com segurança, que vai estar concorrendo um regulador, né, de pressão, né, de nitrogênio. Ah, rapaz, eu não devia estar fazendo a live com você não, porque assim eu participava do sorteio também. Pois é, aí, ó. Eu vi esse regulador top lá com o Francisco, rapaz. Fiz até um vídeo, botei no canal do YouTube, pô. Aí eu tô na live e não posso participar do sorteio. Então vocês, ó, não podem perder não, hein? Esse regulador nitrogênio é top demais. E lembrando que eu recebi esses dias vídeos, né, de pessoal da linha automotiva fazendo serviço com nitrogênio sem regulador e houve acidente. Não sei se o pessoal viu aí no Facebook. Então, rapaz, é uma ferramenta imperdível, hein? Isso aí, regulador. Então tem que tomar o cuidado aí. Agradecendo o Francisco aí que acabou de dar um joinha. Enfim, pessoal, ó, então fica ligado. Então são várias coisas acontecendo simultâneo. Então, assim, tem a questão de postar a foto no feed, que é para ganhar o certificado. Ponto. Aí na última live eu falei o seguinte: eu vou dar uma colher de chá. Quem vai acompanhar a partir da segunda, ou se confundiu e não conseguiu postar, tá valendo desde a segunda. Então hoje você tem a primeira, a segunda, não deixa de printar a tela agora. Falta alguns minutos para você printar a tela e poder colocar no feed, postar no feed. Aí você já vai garantir o certificado, tá? E para quem concorreu ao certificado vai ter um sorteio também. Então o pessoal que... né, eu gosto muito dessa palavra, chama meritocracia. Então, quem está junto com a gente desde o começo, né, vai ter uma, vamos dizer assim, uma regalia a mais, tá? Para quem agora está participando e vai participar das lives, aí, no final, a gente vai fazer uma campanha, acabou os vídeos, aí a gente vai, aí sim, fazer o sorteio do Highwall Inverter, e também, né, do regulador de pressão da Mastercool, tá? Sempre importante, quem não segue a treine já começa a seguir, tá? Enfim, a gente já tá chegando no final, a gente vai bater 1 hora de live. Quero agradecer novamente, de coração, o Viana, que é um cara que eu conheci desde a época lá daquele evento na Baixada Fluminense, e desde então a gente vem sempre conversando bastante, e a gente é muito fã do seu trabalho, viu, Viana? Muito obrigado. Olha, eu já estou fazendo print aqui, tá bom? Se puder fazer um print e mostrando minha camisa show, né? Eu vou fazer os serviços
Vou de uniformizado. Pronto. Quero agradecer a vocês da Trane Brasil, agradecer Master Cool. Alô, Francisco, aquele abraço, Francisco. E agradecer a todos os amigos aí. E muito feliz de estar podendo compartilhar um pouquinho do conhecimento. Quem tiver dúvida, manda aqui para o Viana Manutenção sobre essa máquina. Tem uma máquina aqui, está à disposição. E o que eu estou aprendendo com ela é para poder compartilhar também com vocês, tá bom? Tá bom, gente. Valeu, aquele abraço e tchau!